Então vamos começar o exercício. Pega o seu PDF e a gente vai preencher a tabela juntos. Quando você olha para as duas primeiras colunas, são as forças e as fraquezas, que são as strengths e as weaknesses. As forças e as fraquezas são o seu produto interno, dentro de você. Então você vai olhar para coisas que você é muito bom, talentos seus, habilidades suas, capacidades internas que você tem, que vão te ajudar a alcançar o objetivo que você definiu na aula número 1. E as fraquezas são elementos internos que te desafiam a chegar até lá, até o objetivo que você determinou na aula número 1. São bloqueios que você tem, porque está no seu caminho. Então a gente tem que só identificar para botar ele de lado. Essa primeira etapa, se você olhar na tabelinha, é o interno. São as áreas internas da gente. A gente está olhando para nós, tá? Nas duas últimas colunas são as ameaças e as oportunidades. Opportunities and threats, que são os elementos externos. As oportunidades são os elementos externos, que são positivos pra gente, que vai ajudar a gente nesse processo. E as threats são os elementos externos que vão desafiar, que estão no nosso caminho, que não estão permitindo que a gente chegue no nosso objetivo tão facilmente. Então essa é uma explicação generalizada. Como eu disse, o SWOT ele é usado em business, ele é um elemento de marketing para você se posicionar em relação à sua competição. E você, na realidade, está fazendo isso com você mesmo. Você está se posicionando em relação a você mesmo. Não existe competição nessa situação. Você está olhando para você mesmo, para se analisar e ver em qual posição você está em relação ao seu objetivo. E agora a gente vai fazer esse exercício juntos e a gente vai fazendo o exercício e parando para você ter a chance de preencher a sua tabela, tá? Então, por exemplo, quando eu troquei de carreira, lembra que eu era gerente de restaurante antes de virar coach? Então, fazendo um SWOT sobre a minha posição em relação ao meu sonho, eu comecei a ver que as minhas forças eram que eu sempre tive um talento de ouvir, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ouvir, eu gosto mais de ouvir do que de falar, eu gosto de entender o que está acontecendo na vida das pessoas, eu tenho esse interesse pela história das pessoas. Então, esses eram elementos internos positivos. Outra coisa minha muito boa é que eu consigo conectar histórias. Então, se você me conta alguma coisa que aconteceu com a sua família e a gente se encontra só daqui a 2 anos, eu vou lembrar das histórias. Eu tenho uma memória muito boa quando se trata de histórias que me contaram pessoal. E é muito engraçado porque eu não tenho memória boa para, por exemplo, história do Brasil, história do mundo, assim, de histórico, né? Eu não sou boa nisso, mas, por outro lado, eu sou muito atenta, muito curiosa a histórias de pessoas e eu me lembro de coisas incríveis. Então, a minha boa memória era uma coisa positiva interna, né? Porque veio comigo. Outra força minha é que, como eu tinha trabalhado de gerente de restaurante, tinha me desenvolvido bem nisso, eu tinha desenvolvido um talento muito grande de empoderar, inspirar e manejar pessoas. E isso ia comigo, né? Veio comigo pro coaching também. Outra coisa muito boa que teve no processo de transformação que eu percebi que era uma força é que durante o período que eu trabalhei em restaurante eu desenvolvi uma habilidade muito grande de falar em público, porque eu tinha sempre que falar com grandes grupos, né, de eventos que rolavam no restaurante, eu tinha que sempre dar instruções muito altas, isso me treinou a falar em público. Então você vê, foram uma série de coisas que eu peguei até inclusive do emprego que eu estava antes, que eu não gostava mais tanto, que junto com os meus próprios talentos viraram forças, coisas que estavam me apoiando para esse próximo passo. Deu para entender? Então eu quero que agora você pause esse vídeo e reflita no seu caso, em relação a você e o seu sonho. Quais são as suas forças? Quais são as habilidades, os seus talentos, os elementos internos seus muito positivos que vão te ajudar nessa transição? Agora que a gente viu os lados positivos, a gente vai olhar os lados negativos. Quando eu comecei a olhar as minhas fraquezas, uma delas, por exemplo, que eu sentia que era uma fraqueza era a minha idade. Eu virei coach com 30, não é tão novinha, mas eu sentia que as pessoas não iam me respeitar tanto, porque só com 30, por que você não ia pegar alguém com 40, 50? Eu sentia que a minha idade era uma fraqueza, porque eu não tinha tanta experiência. E aí essa era a segunda fraqueza, a falta de experiência. Então eu tinha que adquirir experiência. Então essas foram as duas fraquezas que eu trabalhei. Então, de novo, lembre-se, eu quero que você escreva pelo menos 2 fraquezas, né, que são elementos internos que te desafiam,
Pode ser mais se precisar, se tiver algum que está se destacando bastante. Então eu quero que você agora pause o vídeo e pense nesses elementos internos que estão te desafiando, que são negativos, que podem não te ajudar nesse processo de você atingir seu objetivo.